Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andresa Bello e nós vamos estar iniciando mais uma playlist aqui para o nosso canal com mapas mentais sobre conhecimentos pedagógicos, tá bom? Eu espero que você possa aprender muito e não perder nenhuma aula aqui do canal. Temos outras aulas. Recentemente eu coloquei aqui uma playlist sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com material maravilhoso. E nada melhor do que você estudar os principais pontos, aquilo que realmente vai cair ali na sua prova. Afinal de contas, são documentos muito grandes, muito extensos e, óbvio, você tem que saber de tudo, mas existem alguns assuntos que são os mais cobrados, além da nossa playlist com questões aqui comentadas, tá bom? E se você quer ter acesso a esse material, você pode estar entrando em contato comigo através do meu número de WhatsApp, 021 98662 6382, 021 98662 6382, e mandar uma mensagem dizendo que você está querendo adquirir a nossa apostila, tá? Nós temos diversas apostilas. Temos a apostila de conhecimentos pedagógicos, a apostila do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apostila com tendências pedagógicas, língua portuguesa. Enfim, nós temos uma apostila com mais de 798 questões com gabarito para você poder estar estudando das questões assim mais recentes, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido, tá bom? Se você está gostando aqui das aulas do canal e quer ser um abençoador, nosso número, a nossa chave, né, de Pix é o nosso número de WhatsApp também. Você pode estar nos abençoando com qualquer valor, tá? Nosso número de chave aí, Pix, é o 021 98662 6382, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje com conhecimentos pedagógicos, tá? Nós vamos criar uma playlist para a gente poder trabalhar todos esses itens aqui que serão cobrados aí na sua prova, no seu concurso para a carreira educacional, tá? Bem, um dos pontos que vai ter em todo concurso para a carreira educacional é o planejamento. Mas eu quero saber de vocês se vocês sabem quais são os tipos de planejamento que existe dentro de uma escola. Lembrando que nós temos o planejamento institucional, existe o planejamento curricular, existe o planejamento educacional e existe o planejamento do ensino. Existem esses 4 tipos de planejamento aqui já para iniciar a nossa aula. E eu queria saber se você sabe diferenciar cada um desses tipos de planejamento. Vem comigo que nós vamos falar aqui sobre cada um deles, tá? Quando nós estamos falando ali sobre planejamento institucional, como o próprio nome já diz, institucional é aquilo que tem a ver com a instituição de ensino, tá? E é um instrumento que vai definir, instrumento que vai facilitar e vai definir ali a ação educativa de quem? Da escola como um todo, tá? Ele vai elaborar e executar as propostas do projeto político-pedagógico. Então, quando nós estamos falando ali sobre o planejamento institucional, nós estamos ali nos referindo àquelas ações que vão elaborar o projeto político e pedagógico da escola. Lembrando que na nossa LDB, esse PPP, projeto político e pedagógico, ele deve seguir o princípio da gestão democrática, ok? Nós temos também ali o planejamento curricular. O planejamento curricular, como o próprio nome já diz, curricular é aquilo que tem a ver com os conteúdos que serão ministrados, as ações que serão desenvolvidas dentro do contexto ali de cada curso, as atividades que o estudante irá realizar sobre as orientações que a escola vai fornecer para fins ali com o objetivo, né, de estabelecer, de conseguir alcançar metas e ali os objetivos pretendidos para cada ano, série em que o aluno está, além das etapas da educação básica, tá? Nós temos ali também o planejamento educacional. E quem é que vai estar fazendo aí esse planejamento educacional? Nós temos ali o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, que é o nosso CNE, e os órgãos estaduais e municipais, que são aquelas ações que são estabelecidas no âmbito nacional, estadual e no também âmbito municipal. E nós temos o planejamento de ensino. O planejamento de ensino é aquele que vai ficar a cargo da gente, nós que somos professores. Afinal de contas, nós precisamos trabalhar ali os direcionamentos das atividades que devem ser elaboradas e
obviamente, vão ser desenvolvidos no nosso dia a dia, além de ter um planejamento ali cooperativo, os planos de aula, os planos da disciplina, os recursos que nós vamos utilizar e como que nós vamos conseguir colocar em prática aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós somos ali dentro da nossa disciplina, encarregado de estabelecer e desenvolver com aquele aluno dentro daquele ano, série e dentro daquela etapa da educação básica, tá bom? Lembrando ainda, né, sobre o planejamento escolar, nós temos outras coisas que nós podemos desenvolver, tá? O planejamento escolar, conforme nós vimos ali no slide anterior, ele é constituído com a colaboração de toda a comunidade escolar. E isso aqui vai estar estabelecido lá na nossa LDB, tá? Lá nos nossos princípios, bem como também na nossa Constituição Federal. Isso aqui é o princípio da gestão democrática, que vai falar que a colaboração da comunidade escolar, ela é essencial no planejamento escolar, para também ali a criação do nosso PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Dentro desse planejamento escolar, nós vamos definir quais são os objetivos específicos que vão ser alcançados ou que deverão ser alcançados. Nós vamos definir a identidade da nossa escola, lembrando que cada escola, ela tem uma identidade. Você pode, de repente, estar trabalhando numa escola, por exemplo, privada. Eu trabalho numa escola privada que tem mais de uma unidade. E é interessante que, por mais que nós tenhamos o objetivo de unificar as unidades, nós devemos também respeitar a identidade da escola, a clientela, a cultura local, as demandas, né? As crianças, elas não são iguais, bem como a gente consegue perceber de uma turma para outra. Esse ano de 2025 eu peguei 2 turmas de quarto ano. Geralmente eu pego assim, sempre 2 turmas, né? 2 turmas de quarto ano, eu peguei 2 turmas de sexto, 2 turmas de sétimo, enfim. Eu consigo perceber nitidamente que por mais que eu pegue assim, turmas com o mesmo ano de escolaridade, as demandas, elas são diferentes. Então o conteúdo curricular pode ser o mesmo, mas como que a gente deve respeitar aí essa identidade, tá, da escola? Além de responder as seguintes perguntas: onde que nós estamos e que concepção teórica devemos embasar? Lembrando que existem várias concepções pedagógicas que a gente aborda ali na nossa aula de tendências pedagógicas. Existe um ensino mais voltado com uma visão mais tradicional, existe outras visões que trabalham ali as teorias críticas sociais dos conteúdos, enfim. Dentro desse contexto que a gente vai verificar a identidade da nossa escola e a demanda e como que nós vamos conseguir colocar na prática para que tenha sucesso, né? Que a gente possa conseguir estabelecer ali a educação de verdade. Outro ponto importante é o planejamento curricular, que nós também já vimos no slide anterior. Vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento curricular, tá? O seu conceito, ele transita dos níveis mais amplos, entre ali a BNCC, as DCNs, até as instituições mais específicas de ensino. Só relembrando, o que é a nossa BNCC? Nós já temos aula aqui no canal para falar melhor sobre a BNCC, mas nós vamos dar aqui a definição mais geral, tá? A BNCC, ela vai definir ali a Base Nacional Comum e vai fazer orientações para que cada instituição possua uma parte diversificada, sempre de acordo com as características regionais, locais e culturais. Bem, como o próprio nome já diz, gente, BNCC, o primeiro B é base. Toda a educação brasileira, né, educação básica, ela precisa ter uma base para que você possa ali estabelecer novos conhecimentos em cima dessa base, tá bom? Então, o que a gente reparava, infelizmente a gente sabe que isso ainda acontece, tá? Mas o objetivo da BNCC é reparar ou superar, tá, as desigualdades dentro do âmbito educacional, onde alguns estados, eles acabavam trabalhando outros conteúdos, ou até mesmo dentro do município, ou de escolas públicas e privadas, e aí às vezes crianças da mesma idade, ou que estavam ali matriculadas dentro de um determinado ano escolar, aprendiam coisas diferentes. Então, assim, isso intensificava a desigualdade no âmbito educacional. Então, a base, ela vai garantir que nacionalmente exista um currículo comum a ser estudado por cada criança e adolescente dentro de um ano de escolaridade, para diminuir aí, vamos dizer assim, assegurar a diminuição dessa desigualdade escolar. Lembrando que a BNCC, ela vai respeitar
a parte diversificada, ou seja, ela vai falar que existe a base, o mínimo que você vai oferecer. Óbvio que o professor pode ir além, e esse além é assegurado dentro da base da parte diversificada, que vai respeitar ali as características regionais, locais e culturais de cada escola onde elas estão inseridas. E as DCNs? O que são as DCNs? As DCNs são as diretrizes curriculares, né, nacionais. Elas vão definir cada etapa e a modalidade dos conteúdos cognitivos e até mesmo ali simbólicos que vão ser ensinados e aquilo que precisa ser aprendido. Lembrando que o conteúdo, gente, quando a gente fala de curricular, né, que a gente vai falar aqui sobre conteúdo, ele é o conjunto de experiências necessárias para aquele aluno aprender dentro daquele ano/série, tá bom? Bem, o planejamento educacional, ele vai definir, planejamento educacional, ele vai definir ali as estratégias, vai definir as metas quantificáveis, aquilo que você pode enumerar, que vão ser ali de longo prazo, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que é o nosso PNE. Inclusive, tem aula aqui no nosso canal falando somente sobre o PNE e quais são os objetivos desse Plano Nacional de Educação, tá bom? O planejamento de ensino, que é a parte que fica ali com o professor, aqui, é constituída pelo professor com a colaboração dos alunos. Muitas das vezes, você como professor, eu passo por isso todos os anos, né, com todas as turmas que você possa imaginar. A gente prepara uma aula, a gente faz um planejamento de ensino, mas mediante ali o nível, né, que o aluno está, aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele mais necessita, a gente, com a colaboração desses alunos, nós vamos modificando a nossa aula, né? Nós vamos criando ali outras formas para melhorar esse conjunto de experiências que precisam ser ali desenvolvidas pelos alunos. Lembrando que esse planejamento de ensino, ele é elaborado para ser desenvolvido dentro de um determinado período e ele é definido ali pelos componentes que farão parte do processo de ensino. Lembrando que existe 3 níveis de planejamento: o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O operacional é a parte que vai estar ali, já aplicado no dia a dia da escola, tá bom? Bem, existe alguns tipos aí de planejamento, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha imagem aqui no cantinho. Existe o planejamento tradicional, que é aquele que é centralizado, né? Ali pouca mobilidade, né? Ele tem aquele aspecto individualizado, tem um aspecto exclusivo, no sentido de excluir. Ele é homogêneo, no sentido de querer deixar todas as pessoas iguais, né? Não respeitar ali as singularidades, digamos assim. Ele quer um formato específico de aluno. E existe ali uma visão hierárquica, tá? Existe outro tipo de planejamento, que é o participativo, que muitas das vezes a banca vai valorizar como o tipo de planejamento, digamos assim, o mais adequado, até mesmo visto isso pela nossa LDB, pela nossa Constituição Federal. Como que funcionaria esse planejamento participativo, onde todo mundo pode colaborar? Ele não é centralizado apenas na figura de uma única pessoa que é capaz de planejar. Enquanto no planejamento tradicional existe ali, né, aquela visão individualizada, aqui a parte coletiva ela é extremamente importante, bem como a visão heterogênea, representação das diferenças, né, da diversidade social, além de levar em consideração a visão inclusiva. E essa questão de ser exclusivo e inclusivo é o seguinte: se você se adapta àquele planejamento, você está incluído, isso na visão tradicional. Se você não consegue, é sua obrigação se adaptar. No planejamento participativo, não é assim. Ele inclui as diferenças e tenta trabalhar ali dentro do padrão de equidade. Não é igualdade, é equidade. Quando você garante as possibilidades para que todo mundo consiga participar desse planejamento, tá? E sobre as características? Bem, o planejamento ele vai ser centrado em um objetivo. O processo ele tem que ser flexível, ou seja, ele pode e deve ser aberto a mudanças, adaptativo. Muitas das vezes você planeja, mas há necessidade ali de uma adaptação. Ele sempre vai ser guiado por decisões. Existe ali a materialidade do planejamento. E na vida, em todos os aspectos, é necessário planejamento. Eu lembro que quando eu fui casar,
eu acho que deu tudo muito certo, assim, em relação à casa, a festinha que eu tive, dentro das minhas condições. Por quê? Porque eu sentei e fui planejar. Essas são as minhas condições, esses são os meus sonhos, esses aqui são os meus objetivos. Quando nós não sentamos para planejar, por exemplo, um casamento, a probabilidade de dar errado ou de ter muitas surpresas é enorme. Óbvio que mesmo planejando, existe a possibilidade de termos surpresas e imprevistos. Mas quando nós planejamos, você está preparado para N possibilidades de situações. E dentro da sala de aula é a mesma coisa. Um professor que entra dentro da sala de aula, ou um diretor que está ali dirigindo, né, uma instituição de ensino, que ele não se prepara e não prevê os desafios, as possibilidades e os imprevistos, a possibilidade de dar errado, de você não saber o que fazer, é muito grande. Então, o planejamento, ele é uma ferramenta essencial, não só na carreira educacional, mas em toda a carreira, tá? E quais são os níveis de planejamento? Nós vimos que nós temos o nível educacional, que vai abranger ali o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Nós temos ali o âmbito curricular, que vai falar sobre o currículo em movimento. Nós temos o planejamento no âmbito da escola, que é o nosso projeto político-pedagógico. Nós temos ali o planejamento de ensino, que vai abraçar a ação e a didática, e o plano de aula, que vai estar ali a cargo do professor, que vai ser a aplicabilidade das estratégias e daquilo que a gente tem como objetivo a ser desenvolvido, tá bom? Dentro aí do planejamento, quais são as palavras-chave e quais são ali os autores que vocês precisam pesquisar um pouquinho mais para você poder fazer a sua prova, tá? Nós temos o Libânio, que é uma palavra-chave, tá? É um autor aí, um dos principais autores que você precisa estudar para a sua prova. Ele vai falar sobre a organização mais a ação, para ter a organização. Organiza mais ação. Organização, dentro da visão de Libânio. O Luquez, ele vai falar sobre a importância das tomadas de decisões. O Vasconcelos vai falar sobre a reflexão daquilo que a gente planeja. E Veiga vai falar sobre a necessidade ali do comprometimento, tá? Quais são ali as fases da elaboração ali do nosso planejamento? Como eu acabei já falando, né, nós temos a fase da elaboração, que é quando a gente senta para escrever, para digitar, para poder pensar, avaliando aquilo que eu quero, os possíveis imprevistos, aquilo que eu preciso fazer para que aquilo venha acontecer. Nós precisamos executar o planejamento, óbvio, né, aquilo que a gente planeja, a gente tem o objetivo de colocar em prática, e depois que a gente colocou em prática, a gente precisa sempre avaliar, será que aquele planejamento, depois de ter sido executado, eu alcancei os meus objetivos? Então, não esqueça, todo planejamento, ele vai passar pela fase da elaboração, que é o momento que você pensa, a fase da execução, quando você coloca em prática, e a fase da elaboração. Depois que aconteceu, será que os objetivos foram alcançados? Quais foram os imprevistos? Tudo isso é importante, tá? Lembrando que o planejamento, ele pode ser tradicional, conforme nós vimos, ou ele pode ser ali participativo. Quais são as palavras-chave do planejamento tradicional? Ele é centralizado, individualizado, exclusivo, homogêneo e hierárquico, tá? No participativo, ele é colaborativo, flexível, incluso, coletivo, heterogêneo, e ele parte da teoria e vai diretamente para onde? Para nossa prática, né, que é a aplicabilidade. Processos do planejamento. Será que o planejamento ele tem processos? Tem sim, gente. Nós temos o primeiro, que é o educacional, que vai ser ali estruturado, política educacional, que é o nosso PNE, para partir para escola, que é a comunidade, né? As instituições, sejam elas federais, estaduais ou municipais, para poder também estar elaborando ali o nosso projeto político pedagógico. Então, ele parte ali do educacional para o escolar. Do escolar, que já faz ali parte da comunidade institucional, a gente consegue fazer o planejamento curricular, que vai falar sobre o currículo mesmo, os conteúdos, os conjuntos de experiências que serão ali necessárias para serem desenvolvidas dentro daquele ano sério. Nós temos ali do currículo para o ensino, que nós vamos ali ter um olhar diferenciado para as aprendizagens das propostas para aquele ano letivo, né? E dentro ali do processo de ensino. Por último, ir para o nosso plano de aula, que é a parte do professor, que vai
pensar ali na didática, qual a abordagem que eu vou trabalhar naquele ano, para aquela turma, para aquela série, a apresentação e o detalhamento do trabalho que nós vamos realizar dentro da sala de aula. Então, não esqueça, qual o projeto do planejamento? Ele parte do âmbito educacional para o escolar, ou seja, um âmbito nacional para as unidades institucionais, da visão institucional. Depois de ter feito o PPP, né, que é o Projeto Político e Pedagógico, nós conseguimos elaborar o planejamento curricular. Logo depois do curricular, a gente consegue fazer o planejamento de ensino, para dentro desse planejamento de ensino o professor conseguir fazer o plano de aula, tá? E a avaliação. Nós falamos que todo planejamento, ele precisa passar por uma avaliação para ver se aquilo que eu planejei, ele obteve o que eu queria como resposta. Então, a avaliação, ela precisa ter uma avaliação no âmbito educacional, precisa ter essa avaliação no âmbito escolar e precisa também ter avaliação no âmbito da sala de aula, tá? O âmbito da avaliação educacional é aquele de larga escala, porque ele vai verificar todo o nosso país, né, no âmbito nacional. A avaliação escolar, ele vai avaliar a instituição, ou seja, o âmbito institucional. E a avaliação da sala de aula é aquele que vai avaliar a aprendizagem, se de fato, né, aquelas aprendizagens, aquelas experiências, aqueles conjuntos de experiências que estavam previstos, se de fato ele conseguiu ali alcançar os seus objetivos, tá? Bem, ainda que dentro do planejamento, tá? Nós vimos ali, por exemplo, o Saviani. O Saviani, ele vai defender o planejamento participativo. E aí ele vai falar que a gente deve partir dos seguintes princípios. A gente tem que verificar a prática social, a gente tem que partir de uma problematização, instrumentalização e a catarse, que é quando você analisa aquele fato, traz dentro da gente aquilo que a gente pode colocar para fora para modificar uma situação social, ok? Ele vai fazer uma diferença, assim, bem grande, a gente consegue ver a diferença entre o planejamento tradicional e o participativo, que é o participativo que, ó, Saviani vai estar ali defendendo, tá bom? E ele vai demonstrar essa diferença por meio do seguinte aspecto, ó. O planejamento tradicional é aquele que é normativo, regido por dinheiro, aquele que só visa ali as normas, que é totalmente daquele participativo, que é o que ele vai defender, e que ele vai dizer que é flexível, aquele que se adapta de acordo com as necessidades. Quais são as fases desse planejamento participativo dentro da visão de Saviani? Ele vai falar que é necessário elaborar e preparar esse tipo de planejamento. Depois vai ter a fase de executar e acompanhar o desenvolvimento. E após, né, ter terminado a execução, a gente precisa avaliar, refletir e revisar tudo aquilo que deu certo e aquilo que precisa ser melhorado. E quais são as perguntas que Saviani vai propor? Ele vai falar sobre as perguntas situacional, que vai falar sobre a situação, onde que nós estamos, como que nós enxergamos a realidade em que nós estamos inseridos. Ele vai falar sobre a pergunta ali conceitual, quando a gente pergunta para onde nós queremos ir, e a operacional, que é colocar em prática, né? Que futuro queremos para a nossa escola. Bem, o próximo conteúdo, né, que nós vamos estar estudando, o próximo vídeo dentro dessa playlist de conhecimentos pedagógicos vai ser sobre o currículo. Nós vamos falar sobre o currículo real, o currículo oculto, o oficial, as classificações. Nós temos ali, ó, os tipos, as teorias de currículo e muita coisa bacana, tá? Eu espero de coração que você tenha gostado da aula de hoje. E se você conseguiu assistir até aqui, não deixe de curtir a nossa aula, se inscreva no nosso canal. Eu tô me esforçando ao máximo para poder fazer aulas assim bem objetivas, para que você possa estar escutando às vezes no seu meio de transporte, no seu carro, no seu ônibus, quando você tá indo pro seu trabalho. Eu sei que a correria é total, né? Mas para que você possa ser bem sucedido aí quando aparecer o seu concurso, ou você que já está com uma data prevista para o seu concurso, tá bom? Compartilha com quem quer estudar, com quem está interessado nesse concurso, em passar em concurso, nesses conteúdos, e quem queira agregar, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!